Nós temos então química de aldeídos e cetonas. Vamos ver suas características, vamos ver suas propriedades físico-químicas. Então nós temos primeiramente aquela tabelinha bem usual nossa, tá? E fala o prefixo, que é o número de carbonos. Então nós temos aqui 1 met, 2 et, 3 prop e assim sucessivamente, tem todos aqui, isso já foi estudado. O intermediário, que é o tipo de ligação, an, en, in, quando tem duas ou três. Quando tem duas ligações duplas, nós chamamos de di-en. Quando nós temos duas ligações triplas, nós chamamos de di-in. E o sufixo, que é relacionado à função orgânica. Nós havíamos estudado o hidrocarboneto, mas agora nós vamos estudar os aldeídos e as cetonas. Aldeídos, primeiramente. As características dos aldeídos. Os aldeídos, na sua cadeia, nós vamos ter uma carbonila, C-O. Uma carbonila C-O ligado a C-O mais um hidrogênio, ligado a um grupo, apenas um grupo, alquil ou aril. Professor, lembra o que é um grupo alquil ou aril? Um grupo alquil é aquele que ele tem aquela cadeia aberta. Um grupo aril, ele tem uma cadeia fechada, um aromático, como estudado na segunda semana. Então, nós temos o aldeído ligado a uma carbonila, ou seja, um C-O ligado a um carbono primário. Professor, eu quero saber uma utilização do aldeído. Formol. Aí nós temos uma utilização de um aldeído, mas ele é um grupo de vários aldeídos. E nós temos cetonas. O que são as cetonas? Cetonas também é uma carbonila C-O. Ou nós podemos chamar carbonila, ou nós podemos chamar de cetocarbonila. Então, as cetonas, elas são ligadas a um grupo, a dois grupos, na realidade. Pode ser um alquil e um aril, pode ser dois alquil ou pode ser dois aril, ou seja, dois compostos com cadeias abertas ou dois compostos com cadeia fechada ou um composto de cadeia aberta e um composto de cadeia fechada. Um exemplo das cetonas é a própria acetona. Então, um grupo onde tem vários, mas um dos mais conhecidos é a acetona, tá bom? Os aldeídos da carbonila C-O, ele pode vir, ou seja, os aldeídos eles vão estar sempre na extremidade da cadeia, ou seja, vai ser sempre um carbono primário, sempre na extremidade da cadeia. Então, nós temos aqui, ó, ele é um carbono primário, na extremidade da cadeia, ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Nós vamos ter mais ou menos assim, ó, o radical vai ser um radical de cadeia aberta, ou vai ser um aromático, vindo essa expressão, ou pode vir um radical, essa expressão, ou pode vir um anel aromático e essa expressão, tá bom? Nós podemos chamar esse grupo funcional de aldeído de aldoxila, metanoíla ou formila. É um desses três nomenclaturas, tá? Desse grupo funcional. Nomenclatura dos aldeídos. Para dar nomenclatura, ou seja, para dar o nome dos aldeídos, vamos fazer o seguinte, vamos ter o prefixo, número de carbono, mais infixo, os tipos de ligação, mais o sufixo -al, tá? Então, para enumerarmos a cadeia, devemos começar sempre pela carbonila. Então, vamos enumerar começando sempre pela carbonila, tá bom? Então, nós vamos ter o prefixo, infixo e o sufixo. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nomenclatura usual, ou seja, a nomenclatura que não segue aquele padrão, mas muitas das vezes aqueles compostos eles podem aparecer com esse nome, ou às vezes a gente dá esse nome para eles, tá bom? Nomenclatura usual. Alguns aldeídos podem ser nomeados empregando a palavra aldeído precedida pela seguinte combinação. Nós podemos aparecer o prefixo, mais infixo, mais sufixo, mais óico. Alguns exemplos aqui disso, para vocês entenderem na prática. Agora vamos para as cetonas. Como é que nós iríamos fazer a nomenclatura das cetonas? Prefixo, infixo e sufixo. A professora, bem parecido com os aldeídos? Muito parecido. Só a diferença vai ser que vai ter a terminação ona. E no caso das dicetonas ou tricetonas, ou seja, os compostos cetônicos que aparecem no meio da cadeia, nós temos também que organizá-las e também nós temos que enumerá-las e referenciá-las na nomenclatura também. Como é que eu faço isso? Vamos aprender também.
Então, devemos acrescentar, quando aparecer 2 acetonas, diona, se aparecer 3 cetonas na cadeia, triona, e assim sucessivamente. Pode aparecer o grupo cetona. Como as cetonas, ela vai ser um carbono secundário, ela vai ter que aparecer entre 2 carbonos, tá ok? Ou você pode ter um radical, cetona e outro radical, ou pode ter um radical, cetona e um grupo aromático, ou pode ter um aromático, o grupo cetônico e um aromático, tá bom? Ou pode ter também um aromático, cetona e outro aromático. Nomenclatura usual, ou seja, aquela nomenclatura que pode aparecer também, que a gente mais usa e muitas das vezes mais conhecem por esse nome. Então, citam-se os nomes em ordem alfabética ou de complexidade dos radicais ligados à carbonila. E em seguida, adiciona-se o termo cetona. Vou citar para vocês alguns exemplos na prática. Agora, algumas propriedades físicas e químicas dos aldeídos. Então, nós temos os aldeídos e acetonas, eles são compostos com propriedades físicas bem parecidas, mas eles são um pouco diferentes nas suas propriedades químicas, tá? Então, eles são polares, mas eles não realizam ligações de hidrogênios entre si. Ou seja, eles podem fazer essas ligações de hidrogênio com moléculas que têm o núcleo exposto. Exemplo, a molécula da água. Então, a molécula da água, eles fazem umas ligações com ela. Ah, professor, como é que eu entendo essa ligação? Ou seja, eles podem se solubilizar na água, tá bom? Para ficar mais fácil um pouquinho. Então, eles fazem algumas interações com a água. Tanto os aldeídos quanto as acetonas, eles podem se diluir na água, tá bom? Ó, os aldeídos, eles são um bom redutor, enquanto a acetona não. O que seria isso? Os aldeídos, eles podem ter um maior contato com o oxigênio, enquanto a acetona não, tá bem? Os aldeídos podem se oxidar de maneira muito mais fácil.